Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá, para mais uma aula de português, lá no livro de leitura e produção de texto, tá? De LPT. Nós estamos na página 178 do livro, certo? Olha lá, página 178 do livro de LPT. Pessoal, na aula anterior, nós lemos um texto de Carl Sagan que falava sobre a questão da ciência, né? Lemos o texto, já fizemos os exercícios e as discussões sobre ele. Agora, o livro traz algumas questões sobre esse gênero ensaio. Então, repetindo mais uma vez, né, pessoal? Os textos que nós escrevemos, que nós lemos, que nós produzimos, que a gente vê no nosso dia a dia, todos eles pertencem a um determinado gênero. Então, para cada texto tem o seu gênero, né? Então, você tem lá o bilhete, a bula de remédio, a receita, a notícia de jornal. Então, todos esses são gêneros literários, tá? Então, os textos se encaixam dentro desses gêneros. Um dos gêneros que existe é o ensaio científico. Normalmente, um texto científico escrito por um escritor renomado, por um estudioso, por um cientista, sobre um assunto que ele domina. Então, o estudioso, o cientista, ele estuda determinado assunto, por exemplo, vamos lá, ele estuda as abelhas, tá? Então, ele é um especialista em abelhas. E aí, ele escreve um texto sobre as abelhas, sobre as descobertas que ele fez. Esse texto que ele escreve é um ensaio, certo? Então, vamos lá. Marque as alternativas corretas sobre o texto Ciência e Esperança, que foi o texto que nós vimos nas aulas anteriores. Letrinha A. O autor apresenta livremente ideias próprias. O autor apresenta uma ideia baseada em textos de outros autores. O autor busca comprovar uma teoria desenvolvida por outro especialista. Ou o autor defende um ponto de vista original, com argumentação e conclusão próprias. Letrinha D, né, pessoal? Ele não apresenta livremente, ou seja, ele acordou um dia e pensou, né? Pegando lá o exemplo das abelhas que eu falei. Um dia ele acordou e falou assim: eu vou falar que as abelhas têm 4 patas, que não sei o quê. Não, não é livremente assim. O que ele escreve são assuntos que têm argumentação, ou seja, ele mostra o porquê ele pensa daquela maneira, e aí ele tira a conclusão dele, certo? 2. Além do suporte apresentado na fonte, um livro, os ensaios são publicados em outros meios, como revistas acadêmicas, periódicos de áreas específicas, jornais e sites. Então, gente, quando ele fala aqui em suporte, é onde o texto foi publicado. Então, aquele texto que nós lemos lá na página 176 do livro, foi escrito em um livro, tá? Mas os ensaios também podem ser publicados em outros lugares, podem ser publicados em revistas acadêmicas, periódicos, aqui é como se fossem jornais, tá? Jornais de áreas específicas. Então, por exemplo, existe um jornal para a área de medicina, existe um jornal para a área de engenharia, existe um jornal para a área de professores, né, para a área de didática. Então, as respectivas áreas do saber, do conhecimento, têm periódicos, têm jornais ou revistas que trazem informações sobre aqueles determinados assuntos de uma área de estudo. Bom, analise o registro utilizado no texto e marque apenas os recursos linguísticos empregados nele. Pessoal, registro quer dizer registro formal ou registro informal. Então, o formal, aquele que o nome já diz, ele é formal porque ele está baseado nas regras da gramática, e o informal não, né? O informal é aquele que a gente usa, por exemplo, para conversar com um colega, para um bate-papo descontraído. Então, o exercício pede para nós analisarmos o tipo de registro utilizado no texto. Letrinha A, uso da primeira e terceira pessoa do discurso. B, registro formal. C, linguagem que se altera entre objetiva e subjetiva. E D, vocábulos provenientes do discurso oral. Então, veja lá, aqui o exercício já dá uma pista, né? Ele fala assim, os recursos, então tem mais de um. O texto usa a primeira pessoa e a terceira? Sim. Às vezes o escritor fala em eu e às vezes o escritor fala em ele. Então a letrinha A está correta. O registro é formal? Sim. Por quê? Porque não usa gírias, não usa abreviaturas. C. A linguagem que se altera entre objetiva e subjetiva? Sim. Objetiva, porque ele vai buscar dados estatísticos. E subjetiva, muitas vezes, porque ele vai ficar dialogando com ele mesmo, né? Ele vai ficar pensando. E essas reflexões, esses pensamentos, normalmente são em linguagem subjetiva.
Vocábulos provenientes do discurso oral, não. Então, aqui no exercício 2, você vai assinalar as letrinhas A, B e C. Leia as afirmações a seguir e escreva V ou F. A. Os leitores de ensaio geralmente são estudiosos, pesquisadores ou pessoas interessadas pelo tema abordado no texto. Sim, você procura um ensaio, por exemplo, no Google, porque você é um estudioso, porque você está interessado naquele assunto, tá? Letrinha B. O ensaio é escrito na primeira pessoa, quando o autor tem a intenção de marcar seu posicionamento durante a argumentação. Sim, quando você escreve em primeira pessoa, você tenta convencer o leitor sobre aquele fato, sobre aquilo que você está escrevendo. Então, o uso da primeira pessoa tem a intenção de marcar o posicionamento, sim. E C. Então, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Letrinha C. O objetivo do ensaio é expor ideias originais sobre a ciência e a postura dos cientistas e argumentar em favor do seu ponto de vista. Sim, também. Tá? Então, as 3 alternativas aqui são verdadeiras. Por que a letrinha C também é verdadeira? Porque no texto ele vai expor ideias originais sobre a ciência? Sim. Quando ele fala em originais, quer dizer originais no sentido de que não foi copiado de outra pessoa, são ideias próprias, ideias que ele pesquisou sobre um determinado assunto. Então, as ideias dele e a postura dos cientistas e argumentar em favor do seu ponto de vista. Sim, de novo, vamos pegar o exemplo das abelhas. Se o pesquisador ele encontrar um comportamento diferente nas abelhas, ele vai escrever, olha, encontrei um comportamento diferente nas abelhas, porque eu verifiquei tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e ele vai tentar provar para você que o ponto de vista dele está correto. Isso é o quê? Argumentar em favor do seu ponto de vista, certo? Exercício 4. Um ensaio é um dos chamados gêneros acadêmicos. Por quê? E outros textos também podem ser assim denominados. Por que é chamado gênero acadêmico? Porque eles são produzidos no meio universitário. Então, normalmente, você vai escrever um gênero acadêmico quando você estiver na faculdade ou numa universidade, né? E aí você vai pesquisar sobre determinado assunto e vai escrever um texto sobre esse assunto que você pesquisou, certo? Então, por que ele é chamado um gênero acadêmico? Você pode colocar uma resposta bem simplesinha assim, ó. Porque ele apresenta exposição e argumentação, certo? E que outros textos também podem ser assim denominados. Nós temos a resenha, o resumo científico, a dissertação e a monografia. Então, repetindo: a resenha, o resumo acadêmico, a dissertação e a monografia. São outros exemplos também de gêneros acadêmicos. 5. Depois de ter estudado o gênero ensaio, complete o texto abaixo, identificando as principais características desse gênero textual. Então, vamos lá. O ensaio é um texto predominantemente argumentativo, no qual o autor expõe sua opinião e faz uso de argumentos para justificar. Sua estrutura é livre e o autor não costuma se basear em ideias já formuladas, referências bibliográficas reconhecidas ou textos clássicos. Ele circula principalmente entre leitores interessados pela pesquisa, mas também pode interessar a leitores diversos, pois seus temas são variados. Caracteriza-se pela originalidade e o autor tem liberdade de chegar às suas próprias conclusões. Certo? Então, aqui você tem um resuminho do que é o ensaio. Lá na página seguinte, pessoal, nós temos um outro texto, agora na página 179, na sequência, a origem da ciência e da ética segundo a filosofia. Tá? Então, vamos ver primeiro aqui as ilustrações. Busto do filósofo grego Tales de Mileto, busto do filósofo grego Aristóteles, retrato do matemático e filósofo francês René Descartes, de Franz Hauss, e retrato do filósofo inglês Francis Bacon. Ah, esse é Bacon, hein? Dogmático, que se apresenta como verdadeiro e incontestável, e metafísica, estudo das causas primárias e dos princípios elementares e do conhecimento do ser. Não adianta, né? Gordo sempre vai associar o nome a alguma coisa, né? O sobrenome do cara é Bacon, olha só. Filósofo inglês. Olha que simpático ele é com essa golinha e esse chapéu. Vamos lá, pessoal, ver o texto, então. A origem da ciência e da ética segundo a filosofia. Ao observarmos a história, sabemos que o pensamento científico e a noção de ética têm uma origem em comum, a filosofia da Grécia Antiga.
Em diferentes regiões do mundo grego, desde o século VI a.C., pensadores dedicaram-se à atividade reflexiva e crítica que se definiu como filosofia, a qual posteriormente teria muitas ramificações, influenciando de maneira profunda o conhecimento que produzimos e os valores que orientam nossas escolhas morais. Segundo a tradição grega, o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, de 624 a 546 a.C. Esse pensador defendia que tudo que existe tem uma única origem: a água, que seria o princípio de todas as coisas, a substância fundamental que compõe a matéria. Com base nessa noção, tem-se uma tentativa de explicar a realidade sem os mitos e as crenças tradicionais, para se fundamentar na intuição do filósofo, em sua capacidade de observar as coisas e delas deduzir outras conclusões por meio da razão, do logos. A lógica de Tales chegou à ideia de que tudo é um, considerada a primeira hipótese verdadeiramente filosófica. Outros filósofos que sucederam a Tales de Mileto acreditavam que a filosofia não poderia restringir as reflexões metafísicas, ou seja, discordavam da ideia de que o pensamento deveria se afastar do mundo em busca de princípios abstratos sem relação com a realidade. Exemplo disso é a ética, que surge de idealizações sobre a justiça e o bem, que levam à questão de como os seres humanos deveriam viver para agir da melhor forma possível, de acordo com uma vida virtuosa, conforme definiu filosoficamente Aristóteles, de 384 a 322 a.C. O ateniense Sócrates considerava que a filosofia não deveria ser a afirmação de verdades dogmáticas, mas sim a indagação que coloca em dúvida toda ideia preconcebida. A principal orientação de Sócrates era que deveríamos questionar nosso próprio conhecimento sobre as coisas. Na Idade Moderna, pensadores como René Descartes e Francis Bacon, por meio da prática da dúvida filosófica, produziram o método que está por trás do conhecimento científico. Assim, chegamos ao saber racional, fundamental na observação metódica da natureza e nas deduções lógicas decorrentes dela, que até hoje é considerado o único conhecimento sobre a realidade que somos capazes de afirmar. Então, o texto aí, pessoal, ele faz uma relação entre a ciência e a filosofia e apresenta aí alguns dos maiores filósofos da humanidade, certo? Então, vamos, pessoal. Agora nós temos mais um texto para terminar essa unidade. O texto 2. Ética e ciência, urgência do debate. Professor Raul Henrique Coari Coari. Então, vamos lá. É um texto de 3 páginas, uma leitura rápida dele vai nos ajudar depois ao entendimento das questões e as respostas das questões. Ética e ciência, essa discussão necessita previamente passar pela concepção filosófica do ser humano, ética e ciência. Na perspectiva existencialista, o homem é um ser capaz de autodeterminação, ou seja, ser sujeito do conhecimento e da ação. Em consequência, no campo ético, tudo aquilo que tira ou diminui essa dimensão do sujeito é considerado violência. Por sua vez, a ciência moderna ocidental contém em si um amplo projeto de dominação da natureza, de si mesmo e do outro. Portanto, uma ciência ética só é possível a partir de uma nova postura diante da própria ciência e dos valores da sociedade. Aí nós vamos trabalhar com as palavras principais, né? As palavras-chave: debate, ciência e ética. Introdução. A relação ética e ciência é um dos debates que nos foram equacionados no século XXI, a partir do lançamento da bomba nuclear nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e ainda mais nesse século, com a degradação do meio ambiente, a ambiguidade do progresso científico e tecnológico passou do plano teórico para o existencial. Começamos a perceber na vida cotidiana a deterioração do ambiente físico e social ao lado do mundo maravilhoso da tecnologia. Isso cria um paradoxo entre a ciência e a ética. As conquistas tecnológicas nos campos da comunicação, transporte, alimentação, moradia, saúde e lazer convivem ao lado do desequilíbrio ecológico, da miséria, da fome, do desemprego, do sem terra, do sem teto, enfim, ao lado de toda a violência que destrói a dignidade humana. Para falarmos da relação entre ciência e ética, é preciso, ao princípio, buscarmos uma definição para a ética e como esta vem a se contrapor à ciência. Como definimos ética, o que é ética, né? Poderíamos entender ética de várias formas. Uma delas poderia ser como a busca ou caminho para ou pela verdade, que seriam algumas condições subjetivas.
Na origem da filosofia na Grécia, por exemplo, os sofistas, que através da retórica e do convencimento pelas palavras, da oratória, julgavam que a verdade é resultado da persuasão e do consenso entre os homens. Isso era combatido por Sócrates, Platão e Aristóteles, que julgavam que a essência da verdade só seria alcançada através da razão e não do simples convencimento e consenso. Sócrates fazia isso através de perguntas básicas, feitas a diversos profissionais especialistas, tais como ao sapateiro: o que é um sapato? Ao juiz: o que é a justiça? Ou o que é a verdade? E assim, a partir de um questionamento, buscava desvendar, através da razão e da lógica, e não mais por um simples convencimento retórico, o que seria esta verdade. Assim, teremos a questão da subjetividade na ética e a formação da própria sociedade interagindo entre ela e os indivíduos. A ética ajudando-nos a refletir sobre os costumes, pelas práticas da ciência, da religião, da família, da empresa, enfim, em todas as instituições da sociedade. A ética nos ajuda a pensar a subjetividade. Que sujeito é esse em tal momento da história? Que sujeito é este hoje? Que conhecimento é este que buscamos pela ciência? Ainda Marcondes, em 1998, nos define a ética da seguinte forma: a ética do grego ética diz respeito aos costumes e tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre os problemas fundamentais da moral, finalidade e sentido da vida humana, os fundamentos da obrigação e do dever, natureza do bem e do mal, o valor da consciência moral. 3. A ciência, a ética e a filosofia. Não existe um profissional ético sem antes um homem ético. Portanto, a discussão sobre a ética deve ser vista como uma situação-problema que provoca e estimula uma reflexão abrangente sobre a própria natureza da relação ética e ciência. Em sua reflexão sobre o conceito de progresso, Matos, em 1993, concluiu: como não há progresso que não seja também moral, a principal tarefa dos nossos dias é o combate pelo progresso dos direitos humanos. Segundo o existencialismo, o ser humano está em processo de autoconstrução. Em outras palavras, é um agente transformador da natureza, que ao transformá-la, constrói sua própria essência. A natureza humana vem sendo construída pela própria humanidade do processo histórico, atualizando sua potencialidade com o agente transformador. Sobre este conceito, Matos nos expõe. Temos uma natureza em devir. O ser humano é, ao mesmo tempo, um ser atualmente advindo e um ser ainda a vir, apenas prometido a si mesmo. É aqui que se manifesta a estrutura fundamental da ação. De um lado, ela é aquilo que se tornou, aquilo que ela é agora. Do outro também é uma antecipação do seu ser realizado. E por ser ação de um agente autônomo, ela implica em si a responsabilidade daquilo que fazemos de nós mesmos. E veremos como a responsabilidade de cada ser humano para consigo mesmo constitui, ao mesmo tempo, uma responsabilidade que ele tem com todos os homens. Ciência e ética nos dias atuais. A ciência, traço que singulariza as sociedades modernas, vem sendo analisada sob os mais diversos âmbitos, desde o enfoque mais clássico da epistemologia ao olhar mais recente dos estudos culturais, multiplicam-se os estudos sobre a atividade científica. Entretanto, em nossos dias, uma perspectiva da ética exerce particular interesse associado ao desenvolvimento contemporâneo das ciências da vida. Alternativas inéditas, antigamente nem sequer questionadas, fazem hoje parte do cotidiano. Possibilidades como a preservação duradoura da vida em condições artificiais, a intervenção em fetos ou as que decorrem do amplo repertório de ações ligadas à clonagem evidenciam a expansão de nosso poderio científico e tecnológico. Poderio que nos inscreve de imediato no horizonte ético. Podemos fazer? Devemos fazer? Os órgãos que regulam a ética nas pesquisas científicas que envolvam seres humanos, o crescente cuidado no trato dos animais associados à pesquisa científica, a atenção e a sensibilidade com que são vistas as questões relativas à intervenção no meio ambiente são indicadores de que estamos diante de um novo cenário. Mas, se de um lado devemos celebrar o reaparecimento da temática ética, na medida em que se localiza no campo da ação humana, por outro lado, cabe perguntar sobre que condições é razoável esperar uma aproximação permanente entre ética e ciência, entre a ciência e a ética. Ética, entre outras coisas, significa restrição. O recurso a valores constitutivos de qualquer agenda ética implica aceitar proibições e limites.
Caso existisse uma sociedade inteiramente permissiva, levaria à supressão da dimensão ética, que se tornaria supérfluo no ambiente onde tudo fosse tolerado. Se aceitarmos a associação entre atitude ética e o estabelecimento de alguma espécie de limite, como poderíamos aproximar a ética e a ciência entre os procedimentos éticos e a busca do conhecimento? No contexto da sociedade atual que pertencemos, a criação dos campos científicos na modernidade ocidental é decorrência, entre outros fatores, da ideologia que preconiza a defesa da liberdade mais plena no que diz respeito ao conhecimento. A concepção moderna de ciência a que estamos ainda hoje associados é inseparável da progressiva reafirmação do princípio da autonomia da pesquisa e da rejeição, inegociável da tutela, seja religiosa, seja política. E aí, a última parte já é a conclusão. Sim, notamos que nos dias de hoje várias instituições se preocupam em elaborar um código de ética. Isso demonstra claramente que a necessidade que a sociedade tem de controlar as medidas e atitudes das diversas profissões. Será que podemos permitir que a ciência, por exemplo, faça o que ela quiser? A ciência pode pesquisar o que ela quiser? A ética seria, desta maneira, então, intermediária, buscaria a justiça, a harmonia e os caminhos para alcançá-las. Quando buscamos a justiça, a verdade, o entendimento e o conhecimento, o buscamos para satisfazer uma necessidade do sujeito. O que distingue a ciência da não ciência? Como podemos demarcar a fronteira entre elas? É importante mencionar que a ciência deve ser entendida de maneira diversa, conforme o tempo em que a estudamos. O que chamamos de conhecimento científico também pode variar conforme os diversos períodos da história. Na área médica, por exemplo, quando ouvimos uma voz científica dizendo evite comer ou fazer tal coisa que faz mal à saúde, e depois, alguns anos mais tarde, se contradiz dizendo que não é bem assim. Podemos citar o recente comunicado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com respeito à gema do ovo mal cozida. Concluiu-se que ciência é um conhecimento sistemático, dá-se pela leitura, reflexão, sistematização, conhecimento lógico, sendo quase impossível vivermos sem seus benefícios. A ciência tenta discernir com sabedoria ética o melhor para o ser humano, sendo de muita importância este apelo ético na ciência, pois a sociedade depende das consequências. A ética é uma característica própria a toda ação humana, tendo como objetivo facilitar a realização das pessoas. A ciência envolve investigação e busca pela verdade. Na ciência, temos a ética como suporte para não haver erros, pois a responsabilidade faz parte da ética e é fundamental no meio científico. A produção científica não se realiza fora de um determinado contexto social e político. Aí nós temos aqui quais foram os autores que foram referenciados, né? Ou seja, o autor aqui, Raul Henrique Cuore, ele se utilizou dos pensamentos desses outros autores, desses que estão presentes nesses livros aqui, para fazer o texto dele, tá? E quem é o autor? Raul Henrique Cuore é mestre em educação pela Universidade Estadual do Mato Grosso. Já atuou como professor universitário, professor de matemática e física da rede estadual e particular de ensino de Mato Grosso do Sul e de cursos preparatórios para concursos. Então, pessoal, é um bom texto que nos faz refletir sobre a questão da ética e a ciência. Até que ponto a ciência pode avançar sem comprometer a ética? Por exemplo, quando Hitler fazia os experimentos dele lá na Segunda Guerra, por exemplo, um exemplo bem assim bizarro, tá? Ele tirava o olho de uma pessoa, de um judeu, lógico, né? Ele não ia fazer isso com um alemão. Ele retirava um olho de uma pessoa para ver se esse olho iria nascer de novo, como um rabo de uma lagartixa, por exemplo, que nasce novamente. Então, isso é ético? Não, né, pessoal? Isso na época não era ética, nem naquela época e nem hoje. Para que haja conhecimento científico, são necessários experimentos, sim, mas os experimentos têm que levar em consideração a ética. E é isso que o texto quer nos falar. Certo, pessoal? Então eu vou parando por aqui, depois eu deixo para vocês a lição de casa, certo? Até a próxima.